Bom dia, amigos. Diogo Simas falando. Estou gravando aqui o meu primeiro vídeo para o canal, porque eu resolvi fazer um canal para o YouTube. Eu já estava para fazer isso há muito tempo, quem conversa mais comigo sabe disso, mas eu tenho muito problema com gravar vídeo. Não que eu tenho problema com câmera, não é bem isso. Eu não tenho o hábito mesmo, coisas desse tipo. Mas vamos lá. Como já houve o primeiro turno, então agora estou querendo falar sobre isso. Na minha humilde opinião, primeiro de tudo, nós temos que entender que eleição ela não é o problema. Eleição ela é só o sintoma. O grande problema é a falta de cultura. E o que vem acontecendo com os nossos candidatos de direita? Primeiro, é claro que o comentário direita e esquerda ele empobrece o debate, mas muitas vezes é necessário. Então vamos colocar aqui direita como os conservadores, liberais e alguns libertários. Eu, no caso, sou libertário, quem me conhece sabe disso. Esquerda, os socialistas, os comunistas, os coletivistas. Vamos tentar fazer essa generalização curta, nós conseguimos seguir. O que eu estou vendo dos candidatos de direita, principalmente do pessoal que veio deputado estadual, venha deputado federal e eventualmente venha vereador. É um pessoal que fala mais do mesmo. Em regra, o pessoal vai falar de contra ideologia de gênero, contra a liberação de drogas, contra aborto. Nada contra a pessoa ter esse tipo de opinião. O problema todo é que é preciso ir além. Se a pessoa não tem uma opinião muito firme, dificilmente quando ela chega no Congresso ela vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Ela vai conseguir, de fato, fazer alguma coisa com os seus votos, com os seus projetos, com o seu trabalho, que realize uma pauta conservadora, que realize uma pauta liberal, que realize uma pauta libertária. Esse é o grande problema para mim. E na eleição, isso fica muito claro, porque a eleição é só o sintoma, ela mostra o problema. O que houve nas últimas eleições? Alguns candidatos que eu até conheço tiveram, por exemplo, 42 mil votos nas eleições de 2018, e nessa tiveram 2 mil votos, outros tiveram 60 mil, tiveram 10 mil. Mas por quê? São mais do mesmo. Em regra, eles não acrescentam ao debate e não trazem nada de relevante. Então eles vão saindo. O problema é que quando esse pessoal sai, se nós não repusermos pessoas conservadoras, mas não um conservador controlador, um conservador técnico, conservador que sabe o que é. Eu não vou explicar isso hoje com muito detalhe, não, mas o conservador que sabe que o conservadorismo tem relação com o ceticismo, que tem muita humildade intelectual para entender as coisas. Esse tipo de pessoa faz falta. O liberal clássico mesmo, aquele cara que quer um Estado menor, que sabe que é o livre mercado que faz diferença na sociedade, na vida das pessoas, isso faz muita falta. Mas quando nós dizemos isso de maneira clara e trabalhamos nesse sentido, as pessoas vêm. Tanto que alguns candidatos liberais foram reeleitos e alguns candidatos conservadores foram reeleitos ou eleitos porque tem, de fato, mais do que um discurso vazio, um discurso profundo e uma prática condizente com esse discurso. Isso é muito importante. Mas eu, sinceramente, eu vi muitos candidatos toscos que não vão fazer falta. Essa que é a grande verdade. Teve gente falando de fraude. Olha, eu não vou falar de fraude por um motivo muito simples. Eu entendo que isso é muito sério. Então nós fazemos uma afirmação de que houve fraude nas urnas, uma coisa que eu não faço. Se alguém acha que houve fraude, se alguém entende desse lado, tem que procurar as autoridades, tem que buscar os caminhos corretos, legais, sabendo de toda a dificuldade. Mas a priori, eu não gosto de falar sobre isso não. Até porque a votação de muitas pessoas de conservadoras e liberais foi muito expressiva. E algumas pessoas que levaram vareio nessa eleição, sinceramente, foi um vareio bem merecido pelo que eu vi, pelo trabalho que fizeram durante esses últimos 4 anos. Agora, eu quero falar alguma coisa sobre o Bolsonaro. É claro que eu voto no Bolsonaro. Voto caso campanha, entendo que é uma burrice não votar nele nesse momento. Mas como análise, eu gostaria que quem está me vendo faça essa análise comigo e não para concordar, mas para refletir sobre isso. Algumas pessoas se afastaram de mim na época da pandemia porque eu não gostei da postura do Bolsonaro e comentei sobre isso. Mas por quê? Primeiro, eu sou totalmente contrário à vacinação obrigatória. O seu corpo é sua propriedade privada, o meu corpo é minha propriedade privada, então aqui eu posso fazer sim o que eu bem quero. Claro que eu sou contra o aborto, porque o aborto interfere na propriedade privada alheia, deixando isso muito claro, para que já fique claro isso. Eu não consigo ver, por exemplo, o feto como algo diferente do ser humano. Mas voltando, eu sou totalmente contrário à vacinação obrigatória, mas sou totalmente a favor da vacinação, tanto que eu me vacinei. E quem me perguntou, a orientação que eu dei foi óbvio, olha, procura um médico. Procura um médico para conversar sobre isso.
Mas voltando à questão da pandemia, quando começou, isso foi muito marcante para mim, porque eu estava viajando para o aniversário de um amigo da família, e quando começou a surgir isso, todo mundo ficou com medo, porque é o normal. O ser humano ele tem receio disso. Ali, na minha opinião, o Bolsonaro devia ter vindo, o presidente Bolsonaro devia ter vindo, enquanto presidente, em cadeia nacional, arrumado, aquele top de 5 segundos, e falado a todos os brasileiros, primeiro, para não haver manifestação, que aquilo foi grotesco, não tinha o menor sentido haver manifestação naquele momento, e ele tinha que ter tido a seguinte postura, contra o lockdown, claro, não fazia o menor sentido, contra o fica em casa, contra a vacinação obrigatória, mas ele deveria ter tido uma postura onde ele jamais fosse no meio da manifestação, na frente do palácio dele, ficar balançando bandeira. E por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Para ficar muito claro. Muitas pessoas estão discordando disso que eu estou falando. O problema é que quando o Bolsonaro ele faz esse tipo de atitude, ele só fala com o eleitor dele. Ele não expande o número de eleitores. Então ele jogou muito para a própria plateia, para a própria torcida. O que ele deveria ter feito? Conversado com todos os governadores, mesmo do PT, porque o presidente da República vai ter que lidar com governadores do PT, eventualmente do PSOL, do PSDB. E se ele não quer lidar com isso, não dá para ser presidente. Se ele quer ser presidente, ele tem que saber lidar com isso, e aquele era o momento. Isso não houve. Se ele ali tivesse tido a seguinte postura, vamos conversar, vamos ter prudência, não vamos fechar o mercado, e haveria sim o risco dos governadores tomarem as rédeas, como aconteceu, mas se ele tivesse tido uma postura efetivamente conservadora diante do que estava acontecendo, muito provavelmente nós não estaríamos passando por essa situação agora, onde o Lula está bem na frente dele. Eu entendo que eu não sou muito apegado à democracia. E quando eu falo isso, de maneira alguma eu sou a favor de ditadura, não é nada disso. É claro que, eventualmente, pessoa binária vai entender isso. O cara é contra a democracia, é porque ele é a favor de ditadura. Não é nada disso. Eu, quanto libertário, eu defendo governos privados. Mas o que eu falo de democracia é o seguinte, eu não tenho apego à maioria enquanto uma coisa racional. Eu entendo que crer nisso é um pouco de inocência, porque a maioria quer algo, concorda com algo, essa coisa está certa. Eu entendo que isso é uma grande inocência, na verdade. A vantagem da democracia é que você pode tirar quem está lá, mas a democracia, ela, sim, é um regime muito barulhento, é um regime que todo mundo fala demais, é um regime tagarela. E isso você tem que saber lidar se você quer fazer parte desse jogo. E na democracia você tem um aspecto teatral, você tem um aspecto litúrgico. E nesse aspecto eu entendo que o Bolsonaro falhou feio. Muitas das pessoas que estão vendo isso daqui não vão concordar comigo, mas por quê? Porque elas já votam no Bolsonaro, então elas gostam disso. Mas o papel do Bolsonaro era ir além de quem já vota nele. E isso, sinceramente, eu não vi o presidente fazer. Espero que para esse segundo turno ele consiga apoios melhores. Há chance, sim, há chance dele ganhar, mas ele precisa muito do Romeu Zema, ele precisa de outras pessoas, ele precisa fazer o que na democracia é necessário, ele precisa conversar com outras pessoas. E tomara que ele vença. Se ele não vencer também, gente, com o Congresso que foi eleito, Lula não vai conseguir fazer grandes estragos. E, sinceramente, eu entendo que é uma temeridade o Lula presidente. Além do Lula ter sido o protagonista das confusões todas que houve no PT, durante o Mensalão e Petrolão, é muita vaidade da parte do Lula, é um cara de idade, não devia estar ali, sinceramente, mas a democracia também tem disso, né? Vaidades e mais vaidades. Eu, pessoalmente, voto no Bolsonaro, vou fazer campanha para ele, vou torcer por ele. E é isso, gente. Democracia também não é só quando você ganha. Democracia também quando a gente perde. Isso faz parte da democracia. Amigos, quem gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal. O nome do canal vai ser Diogo Simas, muito simples. E eu estou fazendo esse canal, gente, porque o meu Facebook está com certo problema, para começar a divulgar o que eu penso. Agora vai ser em vídeo. Vou tentar fazer um vídeo diário, todo dia de manhã, porque é a hora que eu acordo muito cedo, então vou fazer de manhãzinha. Mas aqui o canal não tem nenhuma pretensão de necessariamente ser candidato a alguma coisa, a não ser. Eu gosto muito de fazer cultura. Então quem quiser, se inscreva, passa adiante, grupo de WhatsApp, vamos que vamos. É isso.